No dia 2 de novembro é celebrado o Dia de Finados. Esta data é uma forma de cultuar a memória dos entes queridos. Em Irati, os preparativos já estão sendo feitos. As pessoas estão indo até os cemitérios para fazer a manutenção dos túmulos e a limpeza do local. Na verdade, eu acho que a questão inicial é tratar a questão da religiosidade mesmo, né? Que você fala, né? Ela tem o Dia de Finados tem uma relação direta com essa questão da religião e religiosidade, né? Ela é muito marcante no Ocidente, né? Essa data, porque tem relação direta com o cristianismo, né? Então lá, desde o início do cristianismo, já se começou a ter algum tipo de culto aos mortos, principalmente aos mártires, né? Mas de fato se tornou uma data já um pouco mais significativa a partir do século VII depois de Cristo, né? Então, o Papa Gregório III aceitou a possibilidade de fazer um culto específico, um tipo de ritual mais específico aos mortos. E o interessante também é ver que o dia de finados é dia 2 de novembro. Então há uma relação direta com o dia 1º de novembro. Por quê? Porque o dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos, ou o chamado dia de Todas as Almas também, né? E aí, mas aí, como dia de Todos os Santos, as pessoas que não se incluem como santos ficariam sem um dia de oração. Então, há uma relação direta com isso. Isso desde a Idade Média, desde a Antiguidade, né? A ideia de que, e os outros que não são santos? Não merecem um dia de oração? Talvez não é necessário fazer oração para que eles consigam, então, passar de um estágio da morte lá que estariam, talvez, no purgatório e chegar ao paraíso. Então, é um pouco essa relação que vai surgir, né? Então, o dia de finados tem essa ideia de ser um complemento do dia 1º, que é o dia de Todos os Santos. E também, professor, a gente pode fazer uma comparação com outras culturas também, né, em relação ao dia de finados aqui, que a gente comemora, acredito, não sei só no Brasil, né, mas enfim. Sim, na verdade, o dia 2 de novembro, ele tem uma relação direta com praticamente todo o mundo ocidental, né? Todo mundo que passou pelo processo de cristianização, vamos chamar assim. Então, nós vamos ter referências em vários locais. Mas é interessante que tem diferenças, né? O Brasil, por exemplo, normalmente é um culto e uma celebração mais triste, porque tem a ver com a memória, mas uma memória trazida mais no tom de tristeza, né? Normalmente é isso. Mas você tem, por exemplo, no México, o mesmo dia celebrado de um modo diferente, às vezes inclusive com 3 dias de festa, né? Em que as pessoas vão ao cemitério, levam comidas, levam bebidas, enfeitam o túmulo e ficam com seus familiares fazendo essa relação com o morto, né? Ou com os mortos, com os parentes, como se os dois mundos, o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, se encontrassem nesse momento, né? Então, isso não só também o México, mas outras culturas, né? Por exemplo, o Japão também tem, só que em outra data, né? Não, e aí entra a questão que não é do cristianismo, né? Então, o Japão, que não é um país eminentemente cristão, ele já tem uma outra data, né? Então, a questão dos mortos você vai ter em todas as culturas, né? Não especificamente o dia de finados como o nosso, né? Mas vai ter em todas as culturas, porque se trata de uma questão até de ritual, né? Ou seja, é interessante, né? O ser humano, ele não morreu e simplesmente é enterrado. Ele precisa de um ritual em que o corpo, né, vai ser reconhecido como um corpo morto e tem que ser reconhecido pelos vivos e reconhecido pelos outros mortos, né? Então há um ritual desde o processo da própria morte, né? A gente vê isso no velório. Ninguém morre e aí acabou, né? Você tem que fazer o velório, que é um rito de passagem, né? Um ritual necessário. Isso em todas as culturas, por mais que os rituais vão ser diferentes em cada cultura, né? E o professor também, não sei se agora você pode falar pessoalmente, né, na questão da sua própria opinião, que esse Dia dos Mortos, ele influencia muito no cotidiano familiar, agora que está chegando perto dessa data, ele influencia por conta das pessoas se reunirem justamente para vir ao cemitério, fazer a limpeza, e como o professor até mesmo disse antes, para dar essa modernização ao próprio cemitério, né? Sim, o cemitério, aparentemente a gente vê o cemitério como algo que está estagnado, parado.
né? Então o cemitério não, ele está vivo. A gente é só vir aqui, ou nesses dias próximos de finados, a gente vê as pessoas vindo limpar, vindo reformar os túmulos, fazer pintura, lavar. A lavagem do túmulo é muito interessante, né? Mas é interessante isso que você falava, quer dizer, a gente se torna até uma espécie de ponto de encontro, de sociabilidade, porque eu vou falar pela minha experiência, essa semana mesmo minha mãe me ligou dizendo, olha, vai vir pro Dia dos Mortos, né? Então minha mãe mora em Laranjeiras do Sul, em outra cidade, né? E aí, eu não sei se vou, aquela coisa toda, né? Você tenta se planejar. Mas por quê? Porque normalmente tem essa questão do encontro, né? Então há uma possibilidade de que essa data, vamos chamar assim, se torne também um momento de encontro da família, encontro de amigos. E aí é a questão da memória, que é um outro elemento importante, porque além da religiosidade, esse encontro, e aí talvez a gente se assemelhe ao México, né? Não sendo uma festa, mas sendo a questão da memória. Você fazendo a memória do morto, dos entes queridos, com essa vida dos que ainda estão aqui vivos, né? E essa relação que eu acho que nunca acaba. Alguns autores da história dizem que a gente tem na nossa cultura um convívio constante com os mortos, ou seja, pelo exemplo dos mais antigos, pela experiência dos mais antigos, dos que já foram. Então você está sempre trazendo à tona alguma coisa do mundo dos mortos para o seu cotidiano, né? E o Dia dos Mortos, talvez o Dia de Finados, é mais um, né? É mais uma data importante nesse aspecto, né? Perfeito. Eu sempre comento com as pessoas que a gente chora junto com a família do ente querido, porque é um momento de dor, um momento triste, que a gente está recebendo aquele corpo para ser sepultado, e a gente vê a família chorando, né, muitas vezes, a família em desespero. A gente tenta consolar a família, mas é um pouco difícil, sabe? Para a gente que trabalha nessa área, às vezes a gente chora junto com a própria família, mesmo que não é parente da gente, mas a gente tem aquele sentimento, porque nós, o ser humano, nós temos sentimento na nossa carne, né? E a Bíblia diz que não devemos chorar pela pessoa que morreu, mas nós temos sentimento. Claro que nós choramos pela pessoa. E outra coisa que eu comento muito com as pessoas, que nós consolamos que não vemos mais a pessoa aqui, nessa terra. Vimos só se encontrar um dia lá no céu, com as pessoas, com parentes, com conhecidos. Mas a lembrança nunca apaga. E fica a saudade, fica a dor no coração por um bom tempo, mas a lembrança jamais apaga. E em relação aqui agora que está chegando o Dia dos Finados, como que está sendo os preparativos aqui no cemitério municipal? Olha, eu quero dizer para vocês que está ótimo. O povo está colaborando com os preparativos, fazendo a limpeza das capelas, dos túmulos, deixando preparado para dia 1º e 2. Cada um vem fazer as suas orações, vem lembrar do seu ente querido que você foi há muitos anos. E eu não posso dizer assim que eu tenho alguma coisa assim, a reclamar. Está sendo feita a limpeza do cemitério, já 2 semanas atrás, já veio a equipe da empreiteira aí, fizeram a limpeza. Eu também dou uma força aí na parte da limpeza, faço a documentação no escritório, a gente registra os óbitos que vêm para a gente faz tudo o encaminhamento e os registros que é feito quando a pessoa morre recente. Então, esse dia é de suma importância, porque dizer que nós acreditamos na ressurreição, na vida eterna, então rezar, né, pelos nossos, interceder por eles, é de suma importância. Isso no mundo todo, né, se reza. Então é muito importante esse dia de finados. A mensagem que deixa assim é uma mensagem de esperança, mensagem de fé, mensagem de espiritualidade. Os nossos não se acabaram, não estão mortos, mas estão vivos. Nós que cremos na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Um dia então de oração, um dia assim de esperança, um dia de espiritualidade, né? Nós temos
ali muitas saudades dos nossos que faleceram. Então, força e coragem. Eles estão vivos junto com Jesus. Jesus ressuscitou, nós cremos também que nós ressuscitaremos. E com muita honra fui convidado para fazer uma breve explanação do que é e o que foi o nosso cemitério municipal, que foi um dos primeiros a receber os habitantes de Irati, pessoas ilustres, pessoas mais simples, no início da sua existência. Ele deve remontar ao início do século XIX, 1912 aproximadamente, quando as primeiras pessoas deixaram de ser enterradas lá na Vila São João, onde iniciou todo os sepultamentos dos iratienses, para vir aqui para esse local santo, não por ser o túmulo da minha família, mas por ser um dos primeiros capelas de um porte mais robusto, mais avantajado a ser erigida aqui nas primeiras espaços que o cemitério ofereceu para os sepultamentos. Meu avô, Manuel Grácia, conhecido como Coronel Grácia, faleceu em 1914, aproximadamente no mês de abril, maio de 1914, e foi sepultado aqui nesse mausoléu. E já teve diversas reformas, mas o conteúdo principal da arquitetura dele se manteve. Como aqui também foram sepultadas tio Trajano Grácia, que era casado com tia Mariquinha Ciuti Grácia, foi sepultado a Maria Leocádia de Macedo Grácia, que era mãe do vô Manuel Grácia, que era casada com um nobre espanhol, Dom Romão José da Graça, que vieram para o Brasil, para a região do litoral, e depois se radicaram aqui em Irati, por causa que seu filho veio para cá, o vô Manuel Grácia. E todas as famílias, as pessoas que foram sepultadas aqui têm muita importância para a nossa história, mas algumas talvez pela sua atividade, pelas suas realizações, se apresentam assim mais historicamente para a nossa cidade. A família Zarpelon, Aurora Zarpelon, que era casada com o patriarca da família Zarpelon, está enterrada nesse mausoléu, aonde toda a família sepulta seus parentes. É também uma arquitetura bastante antiga, não tanto quanto a de Manuel Grácia, mas que também está aqui logo no início dos terrenos do cemitério municipal de Irati. Está enterrado meu pai, muito conhecido em Irati pelas suas obras, pela sua história de artista plástico, Primo Araújo, aonde vocês podem ver ali uma pequena placa que está afixada a seu túmulo, ele fazendo uma escultura de Cristo. Então aqui, família Primo Araújo, que eu estou ainda decidindo se vou com minha mãe ou venho com meu pai. Família descendentes de Emílio Batista Gomes, que deixou muitos descendentes, casada com Etelvina Gomes, que era irmã da minha avó. Então, toda a família Gomes está sepultada nesse local. Algumas figuras talvez mais emblemáticas, como Aurora Gomes, Lauegas Gomes, que era também um dos irmãos de Edgar Gomes, o próprio Edgar Gomes está enterrado aqui. A Etelvina, que faleceu, como podemos ver ali na plaquinha, em 67, 10 anos depois do aniversário de 50 anos de Irati, quando Irati fazia 60 anos. O Sérgio Gomes, que é mais ou menos da minha idade, convivemos juntos na infância e na juventude, ele é de 39, eu sou de 40, estudamos juntos no São Vicente, e outras pessoas como o Luiz Fernando Gomes, que é irmão do Sérgio, não tão chegado a mim, que também está
sepultado nesse túmulo da família Gomes. Aqui, como podemos ver, até pela decoração, pelos vasos de flores, demonstra que a população de Irati, não só os familiares, visitam essa sepultura para reverenciar a pessoa que está aqui sepultada. Nada mais do que Albertina, considerada como uma santa, não canonizada pela igreja, mas canonizada pelas pessoas que acreditam ter contato com ela sempre que visitam o seu túmulo. Tem um lugar aqui para acender velas, como pode-se ver, totalmente usando-se sempre as flores. Então, Albertina é um dos fatos assim curiosos e que nós devemos reverenciar, porque se algum de nós não consegue fazer contato com ela, nem por isso deixa de ter uma importância grande o que as outras pessoas falam dessas oportunidades. Esse é um túmulo, um mausoléu de alguns religiosos, entre eles Padre Venceslau, que é um cidadão, considerado cidadão iratiense, por mais que ele não tenha nascido aqui, mas passou por aqui, foi uma pessoa de importância na área educacional. Hoje temos a escola Padre Venceslau, que abriga assim milhares ou centenas de crianças, de adolescentes, que estudam e conhecem toda a participação do Padre Venceslau. Inclusive eu já estive por diversas vezes na escola Padre Venceslau, através do meu personagem Pacífico de Souza Borges, contando a história de Irati e aprendendo com as crianças. Talvez dos religiosos que nós tenhamos convivido aqui, como Padre Lima, Padre Nicolau, Padre Rui, Padre Mota, Padre Venceslau também marcou época, tanto na parte religiosa, como também na parte educacional. Bem, como ali nós vimos o túmulo de um padre, 2 ou 3 padres que estão enterrados ali, aqui nós temos sepultamento de diversas religiosas, que eram chamadas irmãs, na época em que elas atuavam em Irati. Até hoje, provavelmente, ainda essa denominação seja muito usada para as religiosas que hoje já não usam aquele traje normal da época, com aquele chapéu bem com abas avançadas, um coletezinho branco. Mas a irmã Helena Olick teve uma importância muito grande na construção do Colégio Nossa Senhora das Graças. E depois, reverenciando o seu trabalho, foi dado também nome a uma escola. É a data em que nós reverenciamos aqueles que se foram antes de nós. Por isso eu conclamo a toda a população. Alguns dias antes do dia 2 de novembro, venham enfeitar os seus túmulos, venham colocar flores para as pessoas da família, para as pessoas que tiveram importância na nossa cultura, as irmãs, os padres, os coronéis, Manuel Graça, Emílio Gomes, os Apelon, as famílias de importância, e vamos, no dia 2, fazer uma grande romaria com toda a segurança possível, para que não tenhamos alguma surpresa de saúde, mas que venhamos ao cemitério reverenciar todo esse pessoal maravilhoso que viveu antes de nós e que fez muito pela nossa querida Irati, nosso Rio de Melo.